Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 13 de janeiro, a Notícia de Frente está no ar e, como toda segunda, a gente tem entrevista especial. Hoje, a gente recebe o deputado estadual pelo PSDB, Carlos Avalone. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo. Obrigado, Nayara, Lúcio, professor Lorenberg. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia, deputado Avalone. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, deputado Avalone. Bom dia, telespectador. O deputado Carlos Avalone, que também é relator da CPI da Energisa e subrelator do setor de combustíveis da CPI da renúncia e sonegação fiscal. Então, eu queria começar essa entrevista de hoje, deputado, falando sobre os combustíveis. A população se deparou com aumento de 25% nos postos da capital, da região metropolitana, de todo o estado. E isso foi bastante debatido e a explicação dos donos foi o aumento do ICMS, que passou a vigorar em janeiro deste ano. Em contrapartida, o governo disse que não precisaria ter aumentado tudo isso, apenas 4% de uma forma geral. Na sua avaliação, o senhor, que é subrelator dessa CPI e também com os apontamentos que a CPI fez, houve um excesso por parte dos empresários ou realmente é um valor que eles não dão conta de pagar? É uma carga que eles não dão conta? Bom, bom dia aos telespectadores. A nossa CPI de combustíveis e da renúncia fiscal, ela já concluiu a parte de combustíveis. Eu entreguei o relatório no final do ano, vamos apresentar nesta semana ao governador, ele já está marcando uma audiência, provavelmente até quinta-feira nós vamos encaminhar ele, porque tem várias sugestões que são para o governo do estado e o que a gente percebe claramente é que há uma sonegação muito forte nesse segmento e nós precisamos fechar esses buracos. Foi feita uma projeção do que seria essa sonegação no setor de combustíveis, deputado? Para você ver, quando começamos a CPI, o próprio segmento, o Aldo Locatelli, que foi um dos primeiros a ser ouvido, ele falou em torno de 300 milhões e nós nos assustamos. Nós estamos chegando à conclusão que chega a 500 milhões de reais. Então, nós estamos falando de valores extremamente altos, entre sonegação, evasão e uma série de crimes envolvendo essa área, que precisa de ações do governo do estado, do governo federal, da universidade, da ANP. São várias ações que nós estamos propondo aqui para que isso possa ser minimizado ou possa ser resolvido. Então, tem importantes ações que nós vamos começar a falar. Se vocês quiserem, eu já posso até começar a discutir. Nesse relatório aí, que o senhor disse que já está concluído e que vai, inclusive, apresentar ao governador aí nessa semana, qual o principal aspecto, a principal medida que é sugerida aí nesse relatório para tentar fechar a torneira aí dessa sonegação aí de 500 milhões de reais? Eu vou pedir licença para você para primeiro responder a pergunta da Nayara, porque eu saí da pergunta da Nayara e não respondi os 25% do aumento. Eu acho que a população está muito preocupada com isso e isso é fundamental. Na realidade, quando houve a mini-reforma tributária, que aconteceu em 31 de julho do ano passado, nessa mini-reforma tributária, houveram uma diminuição de incentivos. Então, o governo disse, eu não aumentei o imposto, eu diminuí o incentivo. E o segmento empresarial disse, é a mesma coisa, você vai diminuir o incentivo, vai para a ponta. Porque incentivo em Mato Grosso é para diminuir o custo Brasil ou o custo Mato Grosso. Então, se você mexe nele, você normalmente, tem pontos que às vezes não são assim, mas na maioria deles, você está mexendo no preço. Então, no caso do álcool, o que aconteceu? Para o mercado interno, a diminuição do incentivo foi de 10,5% para 12,5%. Então, o imposto normal é 25%, aqui tinha um incentivo que chegava a 10,5%, que era o que era pago, e o governo subiu para 12,5%. Então, dá 2 pontos percentuais. Esses 2 pontos percentuais colocados aqui, dá um reflexo no preço, com certeza. O governo entendeu que esse preço era em torno de 4%, como disse a Nayara aqui. O segmento está avaliando ainda, né? Não chegou à conclusão de qual era. Na bomba subiu 25%. O Aldo Locatelli, nos postos dele, disse que a tributação dele é feita de uma forma diferente. Eu não entendo que forma é esta, mas ele colocou isso, que é feito de uma forma diferente
e nem estou duvidando dele não, eu só estou colocando que eu não entendo mesmo esta forma de tributação, e que no caso dele aumentava 33 centavos na bomba. E ele parou de vender o álcool. Nos postos dele ele não vai vender mais, enquanto isso não for resolvido. E houve esse aumento. Então, eu, pela minha experiência... No caso dele também tem que se colocar o seguinte, não é? Para ficar mais claro, né? O foco desse grupo aí do empresário Laudo Locatelli, na realidade, não é etanol, né? O forte dele é a venda de óleo diesel. Acima de 95%. Acima de 95% do que ele vende de óleo diesel, um pouco mais de gasolina e quase nada de álcool. Mas ele vende álcool, faz parte também do perfil da cadeia dele. Mas assim, independente disso, o que a gente percebe pelas outras informações que vêm no nosso relatório, né? Nós temos aqui, colegas e amigos, nós temos 50 distribuidoras em Mato Grosso. E eu fui ver quantas distribuidoras tem nos outros estados do Centro-Oeste. O número de distribuidoras aqui em Mato Grosso que tem 57% das distribuidoras do Centro-Oeste, que são 30 distribuidoras. Enquanto em Goiás, que vende mais combustível que aqui, tem 17. Alguma coisa está errada. Ou alguma coisa está estranha, está esquisita nisso. Nós precisamos ter um foco de investigação no sentido da fazendária e de uma delegacia, por isso nós estamos propondo ao governador a criação de uma delegacia específica de combustíveis. Esse é um dos primeiros pontos que nós estamos propondo lá. Por quê? Porque o combustível significa a maior arrecadação do Estado. 27% da arrecadação do Estado é combustível. Deu quase 3 bilhões de reais este ano passado, de 2019. E tem algo mais estranho nisso tudo. Na última sexta-feira, lá no programa Tribuna da Rádio Vila Real, a Nayara entrevistou o diretor do Sindipetróleo, Nelson Soares Júnior, né? E ele fez uma indagação intrigante. A gente tem ouvido aí o PROCON falar, olha, não, nós vamos fiscalizar os postos de gasolina que estão cobrando muito caro, eles estão se aproveitando do consumidor, exagerando. Aí é o seguinte, aí ele fez a seguinte pergunta, olha, por que aqui não se investiga também quem produz? O produtor e as distribuidoras. Por quê, deputado? Tem que investigar. É isso que nós estamos pedindo. Então, assim, na proposta nossa primeiro, uma delegacia fazendária. Uma delegacia de combate aos crimes de combustíveis. Junto com essa delegacia, eu fiz, além de ouvir a doutora Ana Cristina Bardusco, né, que é especialista no assunto, tem uma vivência muito grande no assunto, além disso eu visitei ela no GAECO e nós fizemos a última reunião com ela. Ficamos lá quase 2 horas, ouvindo ela, questionando algumas coisas, e ela colocou o GAECO à disposição, ela está à disposição para que num grupo de inteligência, na Secretaria de Fazenda, junto com o GAECO, a gente possa fazer exatamente o que você colocou. Nós vamos estudar a cadeia inteira, a produção, indo para a distribuidora, da distribuidora indo para o posto e aí até o consumidor. Há possibilidade de fraude e denúncias na nossa CPI em todos os pontos. Não teve nenhum ponto que não teve uma denúncia e que não teve um apontamento. Um acusa o outro, um mostra algumas coisas, nós fomos fechando o cerco, mas isso é um fato. Tem lavagem de dinheiro também, deputado? Possivelmente. Quer dizer, não dá para nós afirmarmos isso, mas possivelmente existe. Houve denúncia, inclusive, que tinha facção. Aqui, Comando Vermelho, dono de 3, 4 postos, depois foi desmentido, mas foi colocado dentro da CPI. Quer dizer, é uma área que tem muita coisa, porque na realidade qualquer caminhão, tanque, que você mexa em 4, 5 centavos, consiga fazer uma fraude qualquer, é um volume muito grande. Como disse alguns empresários que foram lá e alguns diretores de entidade, dá mais dinheiro do que tráfico de droga, de cocaína. Quer dizer, e com uma pressão muito menor da sociedade. A sociedade vê com muito piores olhos quem mexe com a cocaína do que quem fará uma sonegação. Então, assim, e os dois têm a mesma gravidade no sentido financeiro e que vai faltar dinheiro para a saúde, para a educação e para a segurança pública. Então, assim, tem muitas evidências aqui e é isso que nós queremos fazer com o governador. Mostrar para ele as áreas que nós queremos estar juntos e acompanhando e que nós estamos propondo.
Deputado, diante desse quadro que o senhor está tentando descrever para todos nós, um alto valor de sonegação, fraudes de todo tipo, eu posso afirmar que o Estado é um péssimo fiscalizador? Professor, vamos deixar uma coisa clara. O Estado brasileiro, com certeza, ele tem muitas dificuldades. Isso que eu estou falando aqui tudo não é uma coisa que acontece só em Mato Grosso. Na realidade, nós recebemos aqui o diretor da Federação de Combustíveis, recebemos o pessoal das distribuidoras, recebemos tudo. E isso é assim, em São Paulo, o GAECO tem uma ação específica, um departamento lá só para tratar de combustíveis. Os números do Brasil são 7,7 bilhões de reais só em combustíveis. Então, são grandes máfias que trabalham nessa área. Assim, além da fiscalização ter que ter uma ação específica, todos nós, inclusive nós, deputados, que vão fazer leis, e isso é importante colocar. A doutora Ana Cristina, uma das primeiras a ser ouvida, ela falou assim, eu estou cansada de vir em CPI, de vir em muitas coisas, vocês estão sempre preocupados em prender alguém, em fazer alguma coisa, e essas máfias, a pessoa que a gente prende não é o dono do dinheiro. Um exemplo foi no crédito podre, que nós estamos investigando na mesma CPI. Que não é de combustível, mas é na área das exportações e do agronegócio e tal. Era lá, um laranjinha. O cara era um laranjão, né? Vamos falar. O cara era um laranjão, porque os valores eram muito grandes. O cara foi assassinado. Ele tinha feito uma delação, que nós estamos tentando buscar essa delação. O deputado Wilson está procurando isso já nos órgãos competentes, já tivemos com 2 juízes já pedindo o compartilhamento dessa delação, porque este cara foi assassinado. Então, veja bem, eles matam pessoas, eles fazem por quê? Porque é volumes muito altos. Então, nós precisamos ter uma ação conjunta. E é isso que a CPI vai fazer. Quer dizer, nós estamos propondo isso ao governador, mostrando os caminhos, e é importante dizer, nós temos o apoio do próprio sindicato. O sindicato é um dos que mais denuncia. O Aldo teve que mudar de Cuiabá, mudar do estado de Mato Grosso, porque foi ameaçado, fizeram emboscada para ele, quando nós mexemos com isso há 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu era secretário de Desenvolvimento de Indústria e Comércio no governo Dante. Quer dizer, nós começamos a entrar nisso e ele foi ameaçado, ele teve que ficar 6 anos fora do estado, voltou há pouco tempo e voltou a tratar do assunto agora. Quer dizer assim, não é uma coisa que nós estamos denunciando aqui, falando, cuidado, o posto está fazendo isso, os empresários estão fazendo isso, não. No meio das pessoas sérias, meia dúzia de bandidos, de máfias, estragam o processo, causam problema ao cidadão, certo? E causa prejuízo muito grande ao Estado. Então, como nós estamos fazendo um mapa disso tudo, é isso que nós vamos levar ao governador, vamos levar ao governo federal através da ANP. Um exemplo do que tinha aqui. Eu, como secretário, arrumamos um recurso, né, naquela época, 20 anos atrás, e montamos um laboratório, ajudamos a montar um laboratório dentro da Universidade Federal de Mato Grosso para ver a qualidade do combustível, que é a outra denúncia. A qualidade do combustível, você compra um solvente na Bolívia por R$ 1,20, R$ 1,30 o litro. A gasolina está quanto? R$ 4,80? R$ 4,90? Imagina se você misturar um solvente de R$ 1,30 e vender por R$ 4,90. O que dá mais dinheiro que isso? O cara compra um caminhão de solvente lá, traz para cá como se fosse colocar em tinta, fosse colocar em colchão, fosse colocar em alguma coisa que você precisa do solvente, desvia isso dá para rastrear, dá para ir atrás. Solvente, quem mexe com solvente? Vamos acompanhar quem mexe com solvente. Vamos criar como que chama isso? Eles colocam às vezes uma coisa que muda a coloração, para que você não possa misturar né? um contraste, um controle para você fazer isso. Então, tudo isso que nós estamos mapeando na CPI e estamos informando agora e pedindo a parceria do governo do Estado, da ANP. Então, o que nós vamos fazer agora? Foi descredenciado há 5 anos atrás o laboratório da universidade. A ANP descredenciou. Só tem 3 estados no Brasil que não tem laboratório da ANP. Um deles é Mato Grosso. Descobri agora. Aquele laboratório que nós ajudamos a fazer lá, hoje não está funcionando mais. Nós vamos, a palavra exigir talvez esteja errada, mas nós vamos ajudar que a universidade seja novamente credenciada. E qual a justificativa, deputado? Diz que faltou uma certidão da universidade nesse período que ela ficou sem recursos, orçamento e tal, e ela não conseguiu pagar um imposto ou alguma coisa, ficou sem certidão e a ANP descredenciou por falta de certidão.
Quer dizer, e nós ficamos sem aferir. Então agora eles disseram, eu chamei a universidade lá, os professores do laboratório foram lá, trabalho fantástico. Você viu o trabalho que eles fizeram em 10 anos, de 2005 a 2015. Espetacular o trabalho. Apresentado com relatórios, com tudo. Viajava o estado inteiro. Ninguém sabia a hora que ia chegar um carro da universidade, a ANP, parava lá e fazia os testes. Por que parou isso? Por causa disso, do descredenciamento? Vamos ajudar a credenciar novamente. Então, assim, e outra coisa que nós vamos fazer na questão dos combustíveis. A CPI vai manter um grupo, nós estamos pedindo ao presidente Botelho, à mesa diretora, nós vamos nomear um grupo, talvez de nós mesmos lá da CPI, para nós acompanharmos as ações por 6 meses. Tudo que nós estamos propondo, a Assembleia vai acompanhar. 6 meses até elas estarem funcionando. Funcionando, se a gente conseguir mobilizar. Mas eu tenho certeza que o governador Mauro Mendes nos vai receber agora essa semana e ele vai colocar todo o esforço nesse sentido. Não tem mais condições de aumentar imposto, nem de ir para cima de aposentado, nem para cima de... Nós temos que agora ir atrás da corrupção, ir atrás da sonegação. E aí sim, nós devolvermos para o Estado o que precisa. Além da corrupção, além da sonegação, além de jogar solvente na gasolina, água no etanol, além das quadrilhas, além dos bandidos, além daquele combustível que vem no caminhão com a nota para Mato Grosso do Sul, depois descarrega aqui em Mato Grosso. Isso é muito. Além de tudo isso, deputado, além de tudo isso, tem mais uma questão que é a do imposto. Lá em Mato Grosso do Sul é 12% de ICMS, em Goiás é 14%, e aqui é o seguinte, aqui é 17%. Nisso ninguém mexe. Pode mexer na RGA, pode mexer lá no desconto dos aposentados, pode mexer em novas regras do ICMS para o comércio, mas nesse ICMS do óleo diesel, não vão mexer não? Pois é. A proposta nossa aqui é que os governadores do Centro-Oeste sentem e equalize o imposto. Só que ele vai contra o que você falou. Se o governador diz, e o secretário de Fazenda melhor, o governador não disse nada ainda porque eu não ouvi sobre esse assunto, mas o secretário de Fazenda foi ouvido na CPI. E o secretário da Fazenda, eu bati muito duro nele, em todos, duro no sentido do debate, né? Mostrando para ele que a evasão estava sendo muito grande justamente por isso. Então, assim, só para o telespectador entender, carrega um caminhão de diesel lá em Paulínia, que é da onde vem o óleo diesel. Ele sai de lá e vem para Mato Grosso, só que ele vem com nota para Goiás, que é 14%. Chega na divisa de estado, o caminhão fica parado, espera uma bobeira da fiscalização. A hora que a fiscalização dá uma bobeira, para dizer que é bobeira só, quando tem um esquema é pior ainda, e aí atravessa, descarrega em Mato Grosso. Mato Grosso não ficou com nenhum tostão do ICMS. Não é que ele perdeu, deixou de ver 17 porque era 14, não entrou nada. Foi tudo para Goiás. Então, assim, eu tentei mostrar em números que a produção de Mato Grosso é muito maior, mas o consumo de óleo diesel proporcional com Goiás é menor. E que isso está batendo uma diferença. É difícil mostrar isso, porque lá tem uma indústria mais forte. Então, nós conseguimos mostrar diferenças importantes nesse sentido. Então, assim, é fundamental que o imposto ou seja 15, ou seja 14, ou seja 17 para todo mundo. Mas o governo diz, o secretário de Fazenda diz, se baixar 1%, os valores são em torno de 300 milhões a menos na arrecadação. Então aí vai piorar para o comércio, para todo mundo, porque ele fala que vai diminuir. O setor diz o seguinte, para cada 0,5% que ele baixar, de 17 para 16,5%, eles garantem que vai ter um aumento de consumo aqui dentro e que vai recuperar essa diferença. E o governo não tem a coragem de tentar, certo? Então, é um risco? Mas é uma coisa que tem sentido. Os caminhões, eles agora fazem, assim, que também acho que está errado, o Denatran tinha que entrar nisso, os caminhões saem da fábrica com um tanque de 1.000 litros. Aí eles constroem um outro tanque de mais 1.000 litros do outro lado. Aí chega na divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, lá é 12% de ICMS, portanto o diesel lá é mais barato, ele pega lá, abastece 2.000 litros e atravessa o Mato Grosso inteiro, leva a carga até Rondônia. Aí a hora que sai do Mato Grosso, que lá também é mais barato, e aí ele abastece outra vez. E nós ficamos sem o abastecimento aqui, mais uma vez sem receber o ICMS. Quer dizer, então, que o setor tem razão, vai aumentar se diminuir a carga. Então, precisa os governadores, ou o governador Mauro Mendes convence os outros a subir,
ou ele é convencido a ficar num patamar intermediário. Isso também é um motivo de, não é de sonegação, mas é de evasão das divisas do Estado, porque está indo para os 2 estados vizinhos, principalmente Mato Grosso do Sul e para Goiás. Mas, deputado, o senhor falou aí da possibilidade de uma conversa entre os governadores do Centro-Oeste para uniformizar o valor cobrado de ICMS. Isso será bom para Mato Grosso porque você tem uma arrecadação melhor. Porém, o governo alega que pode cair essa mesma arrecadação. A minha pergunta vai com relação ao Mato Grosso do Sul. Goiás nem tanto, porque o senhor já falou muito bem que a industrialização em Goiás é muito maior e muito melhor do que a nossa aqui. Mas a nossa não é tão diferente assim do Mato Grosso do Sul. E, no entanto, nós não vemos a mesma reclamação por parte do Azambuja, do governador do estado de Mato Grosso do Sul, que está no seu 2º mandato, a mesma reclamação lá do Mato Grosso do Sul com a nossa reclamação aqui. Por quê? Lá há um maior policiamento para impedir uma sonegação maior ou não? Eu acredito que por isso essa reunião dos governadores com os secretários de Fazenda é fundamental. As experiências desses estados, que já têm uma tributação diferente, é importante para o convencimento da nossa Secretaria de Fazenda aqui. Eles estão muito duros aqui na Secretaria de Fazenda e eles falaram, cuidado, se vocês propuserem isso, eu garanto para vocês que vão ter uma diminuição na arrecadação. Agora, imagina o governador recebendo uma colocação dessa da Secretaria de Fazenda dele. Cuidado, cuidado. Quer dizer, ou ele é convencido pelos estados vizinhos numa reunião como essa, por isso que eu gostaria até se a Assembleia se pudesse participar de uma reunião dessa, para a gente fazer os questionamentos, né, que é fundamental, porque não é possível mais nós continuarmos com essa diferença de ICMS. Então eu não estou brigando aqui só para baixar, eu estou brigando para ser igual, certo? Esse que é o importante nesse momento. Logicamente, se puder baixar é melhor, né? Porque aí é um custo Mato Grosso menor ainda. O nosso custo Mato Grosso é alto. A diferença é muito grande, de 12 para 17 é uma diferença gritante. É de quase 30%. Quer dizer, é muito grande. Por isso que o cara chega da divisa do Estado e abastece 2 mil litros de combustível e traz para cá. Agora, a pergunta que fica, e com toda essa experiência que foi adquirida na CPI, deputado, também adquirida na CPI, uma pergunta que não quer calar. Esse etanol, ele vai se permanecer nesse valor? Se cair, vai ser pouco? A população vai continuar pagando caro por esse combustível? Tem como pressionar o governo do estado de alguma forma? Eu acredito que ele vai cair, certo? Eu acho que alguém nesse meio do campo aí está se aproveitando, certo? Há um momento também de uma entre-safra e que nesse período sempre há um aumento um pouco mais, um pouco menos, mas o etanol em Mato Grosso continua sendo o mais barato do Brasil, vai continuar sendo o mais barato do Brasil, porém, esse aumento absurdo que houve agora, vai haver uma ação, com certeza, dos órgãos de fiscalização, o PROCON está se mobilizando, o IPEM está se mobilizando, eu tenho entrado em contato com eles e há uma mobilização nesse sentido, e eu acredito que aonde esteja a distorção, ela vai voltar a uma normalidade e vai se estabilizar. Eu acredito que vai se estabilizar um pouco acima do que era, por causa das mudanças que houveram. Mas o quanto, eu acho que ainda mais uns 30 dias e nós vamos ter uma estabilização disso. A minha opinião não é como especialista, mas é de quem trabalhou bastante com esse assunto nos últimos 6 meses. Deputado, também lá da CPI da sonegação, o seu colega de partido, inclusive, o deputado Wilson Santos, que é o presidente da CPI, não é? Isso. Ele traçou um comparativo, né? Ele pegou aí esses números aí, que o senhor acabou de colocar aqui, dessa projeção do que é sonegado no setor de combustíveis, o senhor falou aí num número aí em torno de 500 milhões de reais, e o presidente da CPI, o Wilson Santos, diz o seguinte, que em outros setores essa sonegação tem que ser multiplicada por 10, por 12, por 15, que ele diz o seguinte, que no setor do agronegócio essa sonegação pode chegar perto aí de 7 bilhões de reais. Agora, para a gente entender por exemplo, o Tribunal de Contas vem tentando fazer uma investigação lá, uma auditoria
sobre as exportações do agronegócio. Faz o quê? Uns 3 anos, né, que o conselheiro afastado, Antônio Joaquim, ele tentou iniciar essa investigação, o governo Pedro Táxi recorreu, o governo Mauro Mendes recorreu, porque é que não se quer investigar essa questão aí, com a suspeita gravíssima, com essa desconfiança de que tem uma sonegação bilionária. Vamos lá. Primeira afirmação, né? Quando eu falo aqui em 500 milhões, na questão dos combustíveis, eu comecei dizendo, havia uma denúncia do setor de 300 e chegamos à conclusão depois de ouvir todo mundo que é 500. Então, eu peço calma para que a gente primeiro faça as investigações necessárias. A CPI está aí para isso. Eu até me propus agora, a convite do deputado Moreto, parece que o Max voltou agora no lugar dele, e o Max volta ao comando, se não passar para o Moreto novamente, do agronegócio. Eu me propus, a convite deles, a ficar lá como sub-relator para ajudar com a equipe nossa que já está trabalhando nisso daqui, pelos caminhos, a fazer isso. Já propus a vinda do delegado do crédito podre. Só nesse crédito podre aí, os números que eles começaram a dizer foi em torno de 250 a 300 milhões. Quer dizer assim, então, foi números da Secretaria de Fazenda, nós vamos chamar o secretário Galo novamente e vamos chamar o delegado para a gente ver até onde pode ir. Pedimos o compartilhamento da delação do cara que foi assassinado para vir, o juiz doutor Jorge Tadeu e a doutora Ana Cristina também. Tivemos com os dois já, eles estão vendo o que eles podem compartilhar e o que não podem, para que a gente possa dar o caminhamento nessa área. Qual é o valor disso? Sinceramente, eu não tenho essa mesma confiança que o deputado Wilson tem. Não estou duvidando dele, mas não tenho isso para dizer agora. Mas que há claramente indícios de que aí também tem problema, e é isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer a investigação disso e nós vamos tratar disso rapidamente, já no retomada do ano agora, retomada de fevereiro, março, no mais tardar, nós vamos estar trabalhando nisso e vamos estar agindo nisso. Quero lembrar você que o Supremo Tribunal Federal já autorizou o compartilhamento do que o Antônio Joaquim tinha pedido. Então, isso já veio para nós, essa decisão, e nós já pedimos ao secretário de Fazenda, há 60 dias atrás, que compartilhe com a CPI todas as exportações. Então, isso vai chegar nas nossas mãos. Aquela decisão do ministro Dias já Toffoli foi revista. Foi revista. Foi revista. Que impediu o acesso não impede mais. a essas informações. Não tem mais esse impedimento. E há 60 dias foi solicitado. Então, foi solicitado lá ao secretário de Fazenda, Rogério Galo, essas informações. Essas informações. Compartilhamento há 60 dias. Então, qual a informação que veio de lá? Não veio ainda. Não mas respondeu não deram satisfação, não ainda explicaram não. nada? Então, o que nós fizemos agora? Nós fizemos uma correspondência ao governador, pedindo ao governador que interferisse. E na quarta ou quinta-feira, o dia que o governador nos chamar lá para apresentar o combustível, nós vamos levar a reivindicação, querendo imediatamente o compartilhamento dessas informações, para que a gente possa ter acesso. São 3 anos de exportações e que nós queremos acompanhar para ver se existe, onde existe e qual é o problema. Porque aquele período lá que foi solicitado, né, para ser auditado, era de 2013 a 2016. É esse que nós estamos pedindo, é esse que foi autorizado. Num volume total de quase 180 bilhões de reais. Não é? Quer dizer, se tiver sonegação aí, por mínima que seja, o valor vai ser monstruoso. Não é isso? É isso, exatamente. Agora, isso. O secretário de Fazenda, ele não teria um tempo para dar essa resposta? Todos os tempos que ele teria já foram ultrapassados e ele precisa fazê-lo rapidamente. Tá? E é por isso que nós vamos cobrar isso do governador. E aí a Assembleia tem formas de exigir que isso seja cumprido e vai exigir. Então, nós estamos só dando um tempo a mais, vamos cobrar do governador. Até porque agora, como o senhor colocou aí, para mim é uma informação até nova, né? De que essa decisão já estou feliz, hein? Consegui dar uma informação para você. Até devia ser que essa decisão lá do ministro Dias Toffoli foi revista e que não existe mais esse impedimento. Isso. E aí é o seguinte, então, vai ser auditado. Vai ser auditado. Nós teremos as informações e nós vamos auditar todos esse volume todo que feito desses 3 anos, de 2013 a 2016.
E aí vai dar para entender exatamente tudo o que está acontecendo. Isso pode ser ampliado também, deputado? Não sei, mas dependendo do que a gente encontrar nesses 3 anos, a gente pode pedir a ampliação ou não. Né? Já temos 3 anos, vamos primeiro avaliar que é coisa pra caramba para a gente analisar. E nós vamos fazer essa análise sem dúvida. Por quê? Ao fazer isso, nós estamos ajudando um bom empresário. Nós estamos ajudando o cara que não faz isso. Porque ele está aumentando o FETAB porque está faltando dinheiro. Está aumentando o ICM do combustível porque está faltando dinheiro. E nós estamos falando aqui de máfias. Estamos falando de gente que morreu, que foi assassinada. Se a gente resolve isso, quem sabe a gente não consegue diminuir o imposto. E nesse caso aí, deputado, só para situar melhor o telespectador, né? Quer dizer, a suspeita é a seguinte, em função da Lei Candir, o produto exportado ele é isento do ICMS. Isso. Né? Então, só para situar o telespectador aqui, a suspeita é de que, a suspeita que existe, a desconfiança é de que teve maquiagem nisso. Quer dizer, disseram que houve uma exportação X e foi menos do que aquilo. E aí, aquilo que não foi exportado acabou ficando no mercado interno e teria que recolher o ICMS. Exatamente isso. E aí o que tem muita denúncia é de exportadores, né, de empresas de exportação de pasta. Não existe a empresa, existe uma pasta. O cara fala que vai exportar, compra do empresário do agronegócio como se exportar fosse, recebe a mercadoria, estoca a mercadoria ou nem estoca e já repassa sem exportação. Quer dizer assim, então existem muitas formas de se fazer isso. Pode ter o cara envolvido, pode o cara não estar envolvido, pode ter fiscal envolvido, N coisas podem acontecer. Então, é isso que nós vamos ter uma auditoria agora, para que a gente possa verificar isso. Quer dizer, tem bastante trabalho aí. Porque com todas as dificuldades que foram colocadas até aqui, pode até não ser, mas passa a impressão seguinte, de que isso aí é uma enorme caixa preta. Exatamente, mas vamos defender um pouco a Secretaria de Fazenda. Você falou aí de vários governos que se tentou fazer isso, e vários governos não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque a Secretaria de Fazenda ela tem uma responsabilidade muito grande com a questão do sigilo. E esse sigilo, se não for uma coisa do Supremo Tribunal Federal, todos têm muita dificuldade em fornecer. Porque o problema é grande. Na hora que fornece uma coisa dessa, e se for por cima de alguma lei, a Secretaria de Fazenda vai responder por isso. O secretário vai responder por isso. Então, assim, é muito sério isso. E precisa de uma decisão do TOF, né, do TOF e do Supremo para que isso possa acontecer. Só que ela já existe. Agora não tem mais motivo para isso. Certo? Nós não podemos deixar que talvez 1 mês a mais, 2 meses a mais, alguém consiga reverter essa decisão. E aí a gente não teve acesso a ela. Então nós temos que correr, por isso que nós estamos correndo. Então é o seguinte, o senhor está dizendo aí que de repente, essa demora do secretário Rogério Galo em repassar as informações é porque, de repente, podem estar tentando uma decisão diferente de impedir novamente o acesso às informações? Essa é uma dedução sua, né? Não, mas sim, é uma dedução minha. Eu estou dizendo para você o seguinte, nós da CPI, nós temos que ter a responsabilidade de correr, porque nós temos acesso, temos direito, temos um prazo e nós temos que ir atrás dela, porque decisões judiciais, elas podem ser revistas. Eu já vi várias serem revistas. E quando nós temos uma que nos favorece, vamos atrás rápido dela. Porque aí, se ela for mudada, nós já temos o acesso ao documento que nos interessa. Deputado, nós estamos na 3ª CPI da sonegação fiscal. As 2 anteriores, aliás, a 2ª, foi presidida exatamente pelo atual prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio. E a minha pergunta é, já pode-se adiantar aqui que essa 3ª CPI avançou levando em consideração o patamar chegado pela 2ª CPI, ou ainda não se pode dizer nada disso, ou estamos muito longe de avançar no que diz respeito à CPI de sonegação fiscal? Primeiro, quando nós começamos essa CPI, o presidente Wilson Santos teve o cuidado de notificar, oficializar a todos os órgãos de fiscalização que receberam o relatório da CPI vamos chamar CPI do Pátio, do prefeito de Rondonópolis. Ele foi mandado para vários órgãos, nós mandamos 10 ofícios, a Polícia Federal, Receita Federal, a Delegacia Fazendária, Secretaria de Fazenda, Ministério Público, Estadual, Federal, todos eles
e falamos o que foi feito daquele relatório. Todos nos responderam. Vários, N inquéritos foram feitos. A maioria deles não chegaram a quase nada. 12 inquéritos. É essas informações que chegaram para nós. Está faltando um ou outro só para dar as últimas informações para nós. Então, assim, aquelas CPIs foram feitas no momento em que nós tínhamos aqui, e hoje já sabemos, pelas delações que houveram, tanto do secretário do Desenvolvimento Econômico da época, como do governador da época, que incentivos fiscais dentro dessa secretaria, e, portanto, em parceria com a Fazenda, muitas vezes, eles causaram um impacto muito grande e negativo para o governo, para o estado de Mato Grosso. Essa parte, ela está toda judicializada, ela está toda identificada. O governo que veio depois do governo Silval, que foi o governo Pedro Táxi, fez uma verdadeira auditoria em tudo. Eu participei de 9 meses disso, como secretário. Foi feito tudo. Tanto é que recebemos com 800 projetos de incentivo, empresas incentivadas, e no final tinha 287 só incentivadas. Foi tirado incentivo de um monte de indústrias, fazendo uma verdadeira auditoria em todos os incentivos fiscais do Estado. Então, por isso que hoje, eu até coloquei, e foi vetado pelo governador, nós derrubamos o veto do governador e tal, eu estou pedindo, e agora vai acontecer isso, aquilo que nós já discutimos aqui em outras oportunidades, o orçamento do Estado, ele vai vir com os incentivos separados. Que é esse incentivo programático lá da SEDEC, vai estar um valor total lá, que se não me engano é 2 bilhões e alguma coisa. E os outros que estão falando que chegou a 6, 7 bilhões, são os que estão lá na Fazenda. Então, continua os 6 bilhões. Para 2020, os 6 bilhões continuam aí. Então, entendeu? Mas o lá da SEDEC continua 2 e pouco. Não, eu estou dizendo o total dos incentivos. Isso. Mas assim, você sabe da minha defesa sempre qual foi aqui. Sim, ficou nos 6 bilhões. Mas assim, o funcionário público, a imprensa, a população em geral, tem que lembrar e cobrar isso. Quer dizer, tudo que está lá na SEDEC é fácil de acompanhar. É transparente. Tem relatório. Tem número. Quantos empregos criou, quanto que arrecadou, quanto deixou de arrecadar, tem tudo. E os outros incentivos? Tem? Acho até que tem, mas tem que apresentar. Mas se tiver, que apresentar. Está esparramado em muitas gavetas. Em muitas áreas, vamos chamar assim. Áreas, Então vamos falar lá. Assim, nós sabemos que, por exemplo, incentivos são importantes, mas não sabemos quanto é o valor. Por exemplo, da cesta básica. Alguém que é contra? Não é, mas não tem nada a ver com a SEDEC, está lá na Fazenda e ele precisa informar qual que é o valor. O incentivo da energia elétrica existe, está lá, informa quanto é o valor. O incentivo tal, todos os incentivos. Essa transparência vai chegar um momento que vai acontecer, se não existe até agora. Talvez ela exista lá, mas não está mostrada para cá. Eu estou dizendo, esses nossos... Não deve estar mostrada porque o senhor, como deputado estadual, empresário, ligado à Federação das Indústrias, não sabe desses números. Então, se existir... Os números existem, estão no orçamento, estão lá, mas eu quero essa mesma transparência. Mas está na gaveta quanto emprego, quanto número, quanto tudo, como que ele está funcionando. Quer dizer, isso é importante. E aí a gente tem uma outra área que talvez seja interessante a gente conversar no próximo bloco e tal, que é, com essas mudanças todas que houveram, o próprio secretário César Miranda identificou que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela precisa de uma nova roupagem. E nós já discutimos isso, ele procurou na Assembleia, ele tem um carinho muito grande por nós, eu também tenho um carinho muito grande por ele sempre aproveita essa experiência que a gente teve em 3 passagens por lá, e eu, pela experiência dele também, que foi secretário de Meio Ambiente, secretário da Prefeitura de Várzea Grande e tal, a gente conversa muito. Quer dizer, ele está entendendo que nós precisamos dar uma nova roupagem e eu concordo com ele. A Secretaria tem que tomar agora um movimento maior. O governador Mauro Mendes, e eu tenho criticado muito algumas ações da mini reforma tributária que foi feita, mas uma coisa muito boa que aconteceu lá foi a simplificação do PRODEIC. Simplificou muito. Então, essa simplificação, ela permite agora que a Secretaria atenda uma outra demanda. E ele está preocupado com isso e nós ficamos de ajudar isso, buscar mais investimentos para o Estado. Deputado, a gente precisa ir para o nosso primeiro intervalo, mas na volta a gente continua conversando com o deputado pelo PSDB, Carlos Avalone. Ainda vamos falar da CPI da Energisa. A gente já volta.
Voltamos com a notícia de frente desta segunda-feira, dia 13, e a gente volta a conversar com o deputado estadual e também relator da CPI da Energisa, Carlos Avalone. Deputado, a gente já conversou algumas vezes com o presidente dessa CPI, o deputado Eliseu Nascimento, e a última notícia que a gente leu, inclusive aqui na notícia de frente, foi de que ele já disse que a CPI tem provas suficientes para pedir a rescisão do contrato da Energisa aqui em Mato Grosso. Isso é verdade? Isso é possível? Olha, nós temos muitas denúncias, isso é fato. É uma verdade que o Eliseu colocou. E como ele ficou responsável de fazer as audiências públicas, ouvir a população, ir nos municípios, ele tem recebido esse número muito grande. Com certeza ele está sendo bastante pressionado por estas denúncias e esses, vamos dizer assim, esse desespero que grande parte da população está, porque tem famílias que realmente, com os aumentos que houveram, eles estão deixando de comprar carne, comprar leite, de comprar arroz, comprar feijão para poder pagar a luz, porque senão a luz corta. Então tem gente que está comendo menos para poder pagar a energia. Então isso é um fato. Agora, come menos para não ficar no escuro. Para não ficar no escuro. Então isso é grave e essa é uma CPI que nós temos que ter bastante cuidado e rapidez. Foi uma pena que nós começamos ela no final do ano, e o final do ano é um problema porque as coisas, infelizmente no Brasil, parece que só começa a funcionar depois do Carnaval. Então isso é um problema. Graças a Deus a Assembleia está funcionando, nós estamos trabalhando, está suspensa a CPI, mas eu tecnicamente com a equipe estou trabalhando nela e estou estudando principalmente a concessão, que é onde ele fez a afirmação pela matéria que vocês leram, que não foi nem feita com vocês. Então, portanto, a gente tem que deixar isso um pouco no ar por causa dessa forma como ela foi colocada aqui. Então, veja bem, nós tivemos 2 oitivas. Nós recebemos lá a superintendente do PROCON e recebemos o cara do sindicato dos trabalhadores de lá. Foram 2 oitivas muito fortes, com bastante informação, bastante denúncia, bastante informação lá. E teve um diretor da Energisa lá também, mas não foi Não, ele foi... Não foi como depoimento. Ele foi numa audiência pública que motivou a CPI. Por causa daquela audiência... Antes da instalação Antes da instalação. Então, mas aquelas informações também chegaram para nós e estão sendo avaliadas. Logicamente, eu já tive 2, 3 reuniões com a Energisa, eles muito preocupados, porque eles... E eles podem ser convocados? Vão ser. Aliás, já foram. Eu já fiz a relação de todos os convocados, são 17, certo? Nós ouvimos 2, tem mais 15 para ouvir ainda. Então, precisamos acelerar muito. Se ouvir 1 por semana, vai o ano inteiro. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que fazer mais oitivas agora no começo do ano para ouvir. O presidente entendeu, e os deputados acompanharam ele, e a gente tem que entender que nós estamos numa Assembleia e tem que ser tudo democrático, nós temos que haver um convencimento, desculpa, e o presidente convenceu os demais deputados de que nós devemos ouvir a Energisa só mais ao final. Eu estou tentando mostrar que tanto a Energisa como a ANEEL tem que ser ouvida antes. Não precisa ser no começo, mas tem que ser ouvida antes do final. Até porque eles estão ficando muito preocupados, porque eles estão sendo acusados e não tem como se defender. E eles querem se defender. Então eu disse a eles, olha, a relatoria está pronta para receber por escrito, por depoimento, o que vocês quiserem. Você pode vir antes da oitiva aqui e falar, olha, lá a menina do PROCON falou isso aqui não é bem assim, é assim. O cara lá, porque o rapaz lá do presidente, não sei se vocês acompanharam, o presidente do sindicato mostrou 2 pessoas morrendo, eletrocutada, e o cara disse que a denúncia era de que a Energisa é culpada sobre isso. Eu até falei para ele, eu falei, olha, você está vendo o tamanho da responsabilidade que você está trazendo para a CPI? Eu sou obrigado agora a investigar a morte dessas 2 pessoas. Você fazendo uma denúncia aqui que 2 pessoas foram mortas, porque a Energisa parou, demitiu funcionários e precarizou o serviço. Certo? Mas na opinião do senhor, por que é importante, só abrindo um parênteses aí, para a gente não perder o fio da meada, na opinião do senhor, por que é importante a convocação da Energisa antes do final? Antes do final, porque ela precisa ter a oportunidade de responder. Quer dizer, mas, se nós final, não podemos, mas no final ela não pode responder tudo? Mas olha só, imagina só, nós colocamos na TV Assembleia 2 pessoas morrendo, uma estava sendo eletrocutada, já estava filmada sendo eletrocutada.
E o cara dizendo que havia uma denúncia, não era ele dizendo, mas ele dizendo que havia uma denúncia, inclusive na justiça já, que a Energisa era responsável. Se a gente demorar 1 ano para ouvir a Energisa vai ficar responsável 1 ano, culpada. Se ela não for, ela tem que ter o direito de dizer, olha, não sou, pelo amor de Deus, isso aí não tem essa decisão. Ou tem, e aconteceu por causa disso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós não podemos já executar alguém, seja ela a Energisa ou seja outra pessoa. Assim, mas como o senhor falou, a Energisa, se quiser, pode se manifestar antes de prestar o depoimento. Ele já vai fazer, porque eu já avisei a ele e eles já vão fazer isso. Então, a Energisa deve ser ouvida mais ou menos na metade. Não vai ser no começo, e aí também não vai ser no final. Deve ser ouvida mais ou menos na metade. Eu já fui à ANEEL. Eu já fiz uma visita à ANEEL como relator, já conversei com 2 diretores lá. Foi muito importante a visita lá, porque veja bem, eu vou dar alguns dados para vocês aqui que são impressionantes. E que eu, que sou do setor, não sabia. Imagina se a população sabia. E eu acho que nem vocês sabiam da imprensa. Se eu que sou do setor não sabia, imagina quem não é do setor. Então vamos lá. Na conta de energia que nós recebemos, todo mês, se a conta for R$100, o que fica para a Energisa é R$20. R$80 é repassado para alguém. E nós sempre achamos que a grande maior parte, total quase, era imposto. Certo? É 42 por dentro, é não sei o quê, pá. Ao analisar estes dados, o que eu descubro lá dentro? A irrigação do Nordeste, para ter a uva lá em Sergipe, lá em Pernambuco, para ter a banana, para ter o melão, aquela energia que é gasta lá na irrigação, ela é subsidiada e o Brasil inteiro paga, e portanto o morador do Três Barras, do Santa Isabel, paga esse subsídio. Onde que pode estar na cabeça de alguém que essa pessoa aqui, nossa, que não tem dinheiro, está deixando de pagar a conta de energia dela, ou melhor, está deixando de comer para pagar a conta de energia dela, pode pagar um subsídio para o Nordeste. Ela está precisando ser subsidiada. Isso está na conta de energia nossa. Eu não sabia disso. Outra coisa, eu fui à ANEEL e falei isso. Falei, olha, isso é um absurdo. Eu não vou poder fazer nada a nível de mudar isso, porque é uma legislação estadual. Mas eu posso fazer a denúncia, como relator, na CPI. E vou fazer. E eles falaram, olha, isso é verdade, vocês têm razão, pode ir nesta linha, que a tendência é a gente mudar. Nós já estamos estudando isso. Quer dizer, olha só, outra coisa, nós estamos num estado em desenvolvimento. Por que tem CPI no Acre, em Rondônia, em Mato Grosso do Sul e em Goiás? Não é CPI, mas lá em Goiás estão querendo derrubar realmente a concessão da empresa. 5 estados em desenvolvimento. Por que não tem CPI nos estados do Sul, Sudeste, que são desenvolvidos e tal? Porque na conta de energia, todo o investimento que é feito em Mato Grosso, que a Energisa tem que fazer, tem que levar uma linha de transmissão até Santa Terezinha, lá a 1.280 quilômetros de Cuiabá. Esse custo todo entra na conta de energia. E quem paga é só o Mato Grossense. Novamente, para levar energia para o morador de Santa Terezinha ou de Rondolândia, quem paga é o cara de Santa Isabel, é o cara do Aí o lucro da empresa, o lucro da Energisa, ela guarda para ela e cobra da gente. Não tem nada a ver com o lucro da Energisa, não tem. Eu estou falando assim, aí é o custo que está na concessão. A concessão fala isso. A concessão fala isso. Então, veja bem, a concessão, na minha opinião, tem alguns equívocos graves e que está impactando na conta de energia. Na concessão protege a empresa e sacrifica o consumidor. Não é proteger a empresa não tem nada com isso, ela só repassa. Eu estou dizendo, alguém tem que pagar essa conta, não é a Energisa que tem que pagar essa conta. Alguém tem que pagar a conta do desenvolvimento. Não estão arrumando um jeito de pagar do Nordeste? Por que o Nordeste é mais importante que a conta de desenvolvimento de Mato Grosso? Mas a Energisa não explora comercialmente esse setor? Deixa eu te falar, a Energisa explora... Ela não tem lucro para isso? Ela tem lucro e tudo isso aí ela guarda o lucro e nós pagamos. Deixa eu te falar, vem lá. A Energisa com certeza tem muito erro nessa história. E ela vai ter que arcar com estes erros. Um primeiro erro que ela tem, na minha opinião, a qualidade do serviço da Energisa está muito ruim. Eu já falei isso para os diretores, eu já falei isso para eles. Olha, inclusive, vocês fizeram uma audiência que faltou luz, né? Uma das audiências que o Eliseu fez foi em Porto Esperidião. Que mostra bem a realidade da zona rural. Das 8 da manhã até as 10 da noite. Ele colocou velas e fez a audiência à luz de vela.
né? A idência da Energisa foi feita à luz e vela. Uma CPI romântica. Então, você veja bem. Então, assim... Outra palavra, né? Veja bem, o que eu tenho colocado é, no site da Energisa, diz que eles tinham, em 2018, 3.700 funcionários. E em 2019, eles baixaram para 3 mil funcionários. Foi em torno de 700. Eu posso estar errado em números menores, mas foi na ordem de 700 funcionários. Então, se aqui aumentou a demanda, se aumentou as ligações, como que eles conseguiram enxugar 700 funcionários? Então eu quero uma explicação, já pedi. Eu falei, vocês têm que me explicar isso. Agora, o interior está avisando assim, cai a energia, lá, isso aconteceu comigo. Eu cheguei lá em Chapada dos Guimarães, a hora que eu chego em Chapada, vejo um casal que eu conheço que tem uma propriedade pequena e que na feira eles vendem frango, carne de porco e tal. E eles entrando no hotel. Eu falei, o que vocês estão fazendo no hotel? Ele falou assim, chegamos agora aqui, na segunda-feira, a hora que eu chego na nossa pequena propriedade lá, os freezers nossos cheios de frango, de porco, de ovo, de leite, a energia tinha caído na sexta-feira, logo depois que nós saímos, e voltou só no domingo à noite. Estragou tudo. Eu não conseguia entrar dentro da minha casa. Eu estou vindo para o hotel porque eu não conseguia entrar dentro da minha casa. Então, como que pode ficar sem energia todo esse tempo? Isso é um problema grave. E a Energisa vai pagar essa conta? A Energisa vai pagar essa conta? Então, essas denúncias estão todas lá. E nós estamos todas elas acompanhando. E eu tenho cobrado diretamente. Qual que é o resultado que já está vendo? Como a cobrança está muito forte, como hoje tem 4.000 reclamações do PROCON, certo? O PROCON foi para cima da Energisa também. Falou, olha, nós temos que dar uma solução para isso. O PROCON não tem mais como trabalhar lá de tanta denúncia. Agora tem um posto também. Certo? Então tem lá. Então, assim, eles montaram uma estratégia, Energisa e PROCON junto, estão trazendo agora a Defensoria Pública e a CPI já pediu para estar junto nisso, para acompanhar tudo isso, para criar um critério. Vamos analisar essas 4.000 contas. E dentro desse critério, o que não atender esse critério, a Energisa assume, refaz a conta e põe a conta no valor mais baixo. Eu acho que aí vai dar um resultado, talvez em torno de uns 20% de contas que vão ser revistas e que vai dar um resultado importante para a população. Deputado, pelo que a gente está acompanhando, o nosso retrato é um pouco diferente do retrato de Porto Velho. Porque lá a CPI chegou à conclusão e provocou o PROCON, porque o PROCON não tinha, antes da CPI, não tinha a atuação que tem o PROCON do Estado de Mato Grosso. Tanto é verdadeiro que o próprio relator da CPI de Rondônia, ao fazer isso, obrigou o PROCON do Estado de Rondônia a fazer uma ação civil pública com a assinatura de 1.500 consumidores, e o PROCON fez isso, e também aplicou um aplicou 2 ações, o PROCON aplicou. O nosso retrato é diferente disso. O PROCON sempre teve um papel muito atuante. Né? Esse papel atuante do PROCON levou a superintendente, sobretudo, para dar um depoimento lá na CPI. O que pode ser, qual foi o documento mais importante que a superintendente Gisela entregou para a CPI que o senhor pode comentar a respeito disso? Ela está entregando ainda, mas assim, no próprio depoimento dela, ela colocou claramente, essas contas que são por média, certo? É uma reclamação imensa, certo? A média da forma como ela é feita causa um impacto muito grande para os consumidores de energia. Eles têm reclamado muito disso. Ela falou que grande parte das reclamações lá vem em cima disso, dessas contas feitas pela média. A Energisa, extraoficialmente, nessas reuniões que fizeram comigo, que não é extra, é oficial, mas não foi num depoimento, ela tem dito para mim que desde quando eles assumiram, eles conseguiram reduzir essas contas feitas por média para um número muito pequeno. Só que nós temos 1.400.000 consumidores no Mato Grosso. Se 1% é feito por média, significa 10.400 contas. Se há um erro nisso, ou há uma distorção nisso, ou causa um impacto isso, já são 10.400 reclamações.
Então pode ser que porcentagem seja pequena, mas o impacto na vida de cada um é muito grande. Mas a Energisa... Então, isso nós estamos olhando também. Você sabe que o deputado foi na Rádio Vila Real, acho que na semana passada, na quarta ou quinta, e a Energisa mandou uma nota naquela ocasião para mim, o senhor já tinha saído do estúdio, mas falando que a leitura por média não é inconstitucional, pode ser feita. É legal. E aí diz que hoje em Mato Grosso essa leitura atinge apenas 0,67% das faturas da energia mensal aqui, ou seja, segundo eles, o cálculo que eles fazem não causaria, na verdade, um impacto grande. Aí, por que tem por média? E por que ela é legal? Porque, na realidade, é o seguinte, o cara vai na sua residência, vai no seu prédio, lá tem 5 medidores na parte interna. O cara passa lá, não tem ninguém, agora os prédios não tem mais ninguém trabalhando lá, não tem mais guarda, não tem mais nada, mudou a forma. Vários prédios, não tem o porteiro, não tem nada. O cara vai uma vez, não consegue, vai 2 vezes, então ele não conseguiu ter acesso, ele pode fazer a medição por média. Então o cara, principalmente na zona rural, estrada interrompida, ponte caída, o cara não teve acesso ao medidor, ele pode voltar e fazer por média. Então ele pode fazer isso em até 3 meses seguidos. No 3º mês ele é obrigado a fazer a medição. E aí, as diferenças que houverem da média são cobradas todas na próxima conta. Entendeu? Então, isso é a média. Isso é a média legal. Se isso passar dessas condições, está feito de forma equivocada. E o consumidor reclama, deputado, de cobranças abusivas. Isso. Vamos colocar aí o seguinte, o consumidor tem razão, a cobrança foi abusiva e extorsiva. A Energisa vai ter que devolver, tem instrumentos para fazer com que ela devolva esse dinheiro? Talvez eu não fui muito claro na hora que eu falei que essas reuniões que estão sendo feitas agora do PROCON com a Energisa, a Defensoria junto e nós vamos estar juntos, eu estou acreditando que pelo menos uns 20% dessas contas terão a devolução desses recursos, que vão ser constatados e a Energisa vai assumir a culpa de que pode ter tido algum engano ou que ela não vai conseguir mostrar o aumento do consumo, provar que houve um aumento do consumo e tal. Então ela está disposta até a chegar neste ponto. Esse é um entendimento dela com o PROCON e eles estão fazendo essas tratativas lá. Então assim, que é outra coisa que na CPIs a gente ouve muito, né? E com uma certa razão. Né? A CPI vai terminar em pizza, mais uma CPI que vai terminar em pizza. Então, eu garanto nessa aqui também, a CPI não vai terminar em pizza, vai ter resultado, vocês vão ver pessoas dizendo, eu realmente recebi de volta tanto, eu realmente resolvi o problema, olha, o tempo que demorava para ligar, o caso que eu contei aqui lá de Chapada, que o cara perdeu tudo que ele tinha, que demorou 48 horas para religar, que é muito comum na zona rural, hoje é 7 horas, não é mais 24, no final vocês vão ver isso. Eu tenho dito isso muito claramente à Energisa, que nós vamos bater muito duro em cima disso, como vamos bater nas outras coisas. Mas estas coisas vão aparecer claramente. O PROCON, o IPEM, nós já fizemos uma visita ao IPEM, nós estamos pegando todos os registros dessas denúncias que são feitas de que há uma conta muito alta, e como lá em Rondônia houve uma matéria na imprensa dizendo que lá se encontrou um medidor que estava equivocado em 40% da conta, o medidor, então nós aqui já vamos fazer isso, certo? Já estamos testando isso, já estamos mandando para o IPEM, aqueles que nós queremos, não é o que a Energisa manda, é o que nós queremos mandar para lá, e para ela fazer o cálculo, eles vão fazer pelo menos 10 por dia, gratuitamente para a CPI, e nós vamos fazer estatisticamente, nós vamos avaliar também os medidores. Deputado, o senhor falava agora há pouco, 3 ou 4 respostas anteriores, da surpresa que o senhor teve em alguns casos lá na ANEEL. Sim. Na visita que os integrantes da CPI estiveram lá no IPEM, qual foi a contribuição do Instituto para a CPI neste particular? Veja bem, lá teve até uma surpresa que nós não esperávamos, mas que eu tenho que relatar aqui por dever de ofício da verdade. Quando nós chegamos lá, eu liguei antes para o IPEM e falei assim, olha, eu preciso de um relatório, eu quero saber quantos medidores vocês já fazem a leitura aí, se isso é um trabalho que vocês fazem. Não, nós temos uma bancada aqui e nós fazemos as medições. Eu falei, tá bom. Então fui lá e ele apresentou um relatório para nós que já está na CPI. No ano de 2019,
foram, mais de 9 mil medidores foram avaliados pelo IPEM. Desses 9 mil medidores, 6 mil tinham problema. Aí nós perguntamos, desses 6 mil que tem problema, quantos eram a favor da Energisa e quantos eram contra a Energisa? Quer dizer, contra a Energisa era 98%. Contra a Energisa. A favor da Energisa, só 10%, de 6 mil e poucos. Então, isso foi uma surpresa, né? Nós entendíamos, pelas denúncias que haviam, que esses medidores trabalhavam contra, a favor da Energisa, e o IPEM mostra que não é isso. E nós identificamos uma coisa, logicamente, esses medidores é um trabalho que a Energisa traz lacrado, traz tudo, mas é quando ela identifica um problema. Portanto, ela identifica um problema normalmente contra ela, certo? Então, ela manda lá. Então, nós não estamos levando isso em consideração, estamos trazendo para a CPI. Nós vamos agora fazer o quê? Nós indicarmos o medidor que nós queremos. Não é ela que vai indicar. Quem vai indicar é a CPI. Então, nós vamos começar agora, já no mês de janeiro, a mandar para o IPEM 10, 15 por dia, para que eles façam, e não vamos ter uma média para dizer isso. Então, assim, o IPEM vai ser muito importante. E a CPI, nesse ponto aí, pediu auxílio para quem? Para indicar os pontos que querem... As denúncias. As denúncias. As denúncias. Não vamos usar quem está... Baseado no que foi denunciado. No que foi denunciado. Eles já denunciaram, eles querem uma resposta. Nós precisamos ir eliminando tudo para dar essa resposta. Quer dizer, as denúncias já mapeiam onde estão os maiores problemas. É isso. É isso. Deputado, a gente precisa ir para mais um intervalo. Na volta vamos falar de previdência estadual. A gente já volta a conversar com o deputado Carlos Avalone, do PSDB. Voltamos com a notícia de frente desta segunda e a gente volta a conversar com o deputado estadual Carlos Avalone, do PSDB. Deputado, falando de previdência, o seu voto foi a favor da previdência, só que com algumas modificações, né? A previdência que foi enviada, esse aumento da alíquota de 11% para 14%. Isso. O que é importante colocar nisso daí, que talvez esteja, com certeza está mal explicado para a população, é que houve primeiro uma reforma na Previdência nacional, feita pelo Congresso Nacional, encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro, que era uma reforma que o Brasil inteiro estava pedindo esta reforma, porque ela iria mudar até o grau de investimento de outros países no Brasil, a credibilidade do mercado, tudo, porque senão o buraco ia aumentar muito e a Previdência precisava melhorar. Isso foi aprovado de uma forma até rápida no Congresso, mas teve várias discussões. Inclusive lá no Congresso teve mais tempo para discutir do que nós aqui na Assembleia, e isso é uma coisa que nós temos reclamado ao governador Mauro Mendes. As coisas têm vindo muito em cima da hora para serem discutidas a toque de caixa. Isso é muito ruim. Aconteceu com a mini reforma tributária e aconteceu agora de novo com a Previdência. Nós já dissemos que isso não vai acontecer no mais. Compressor. O presidente da Assembleia foi muito claro e o governador também foi muito claro numa reunião que fizemos na sexta-feira lá com ele, de que isso não vai acontecer mais em 2020. Então, isso é muito importante também colocar. Mas, esta reforma lá, ela criou umas condicionantes para as reformas nos estados. Entre essas condicionantes, foi de que a alíquota teria que ser de 14% nos estados. Se não tivesse uma alíquota média de 14% nos estados, ela pode ser proporcional, mas ela tem que ser média de 14%. Se isso não houvesse, a partir de 1º de agosto, os estados deixariam de receber parte dos recursos federais. Só para facilitar, deputado, os representantes dos funcionários, eles até não têm assim tantos questionamentos em relação a esses 11% para 14%. Eles protestam, criticam, mas o problema maior é lá no aposentado, que não pagava nada, que era isento e que vai ter que pagar, que é uma penalização muito grande. Quer dizer, quem não pagava ali nada vai passar a pagar 14%. Quer dizer, quem ganha um salário vai pagar 140, quem ganha 2 vai pagar quase 300, quem ganha 3 salários vai pagar R$500. Então vamos lá.
Aprendi aqui também com o Antero, que não está aqui hoje, que tem um tal de lead na empresa que a gente tem que responder a primeira coisa que vale, né? Então isso não é verdade. Pronto, já falei a parte mais importante da resposta. Agora eu vou explicar ela. Então vamos lá. Em 2003, na reforma... O aposentado. Aqui em Mato Grosso. Aposentado. O aposentado, ele não é isento? Vou falar dele. Não, ele não é isento? Vou falar dele. Não é isento. Não é verdade? Não é isento. Mas como não? Não, vou te explicar. Em 2003, o presidente Lula, do PT, fez a primeira reforma, depois do presidente Fernando Henrique, e lá ele taxou os aposentados. Lá ele taxou os aposentados. Só que ele, naquela taxação, ele mandou para o Congresso Nacional que até 50% do limite do INSS ia ser taxado. Então, portanto, R$ 2.500 a preço de hoje. O Congresso Nacional não aceitou e manteve os 5.700. Então, pensionista e aposentado já é taxado desde 2013, só que no limite de R$ 5.700. Mas se o Congresso não aceitou, como que é taxado? Não aceitou R$ 2.500. Aceitou 5. 5.800. Então, o pensionista, ele é taxado. A partir dos 5.800. Então, você só não falou isso. Então, vamos lá. Então, vamos deixar claro. Então, quem taxou o pensionista foi Luiz Inácio Lula da Silva. E eu não estou dizendo que ele está errado. R$ Esse é um fato histórico. Ele taxou a partir de R$ 5.700. O que o Bolsonaro fez agora? Ele colocou na Constituição o quê? Que agora os estados podem taxar até o limite mínimo de um salário mínimo. Um salário mínimo. Pode taxar os aposentados. E o que força ele a taxar? Se o planejamento para recuperar a Previdência, que é o plano que vai ser apresentado a partir de março para nós, que é o custeio, o cálculo atuarial, esse é um nome difícil para falar, eu tenho que pedir o apoio dos amigos sempre para colocar, atuarial, se ele não tiver dentro de um planejamento, ele pode atingir até o salário mínimo. Saindo da linguagem técnica, o senhor não acha que já vou falar agora eu vou sair dele. Taxar o aposentado, só vou reforçar o foco da minha pergunta. É muito injusto. Não é injusto. É injusto, é ruim. Não é insensível. É ruim, não é desumano, deputado. E é tudo isso. Por isso que nós trabalhamos até o último momento. A Assembleia conseguiu avanços em relação a isso. A lei permitia que o Estado chegasse a 1, o governo mandou um salário mínimo e nós conseguimos avançar até um número superior. Então, isso foi o avanço que a Assembleia conseguiu. Foi aqueles 14 deputados que votaram lá. Eles lutaram e conseguiram avançar isso. Então, hoje não vai ser um salário mínimo, mas vai estar isento parte dos aposentados que não vão pagar, e pensionistas também. Deputado, se houve uma discussão danada a respeito dessa primeira parte da Previdência, porque é bom que se diga para a população que há 2 etapas, ou um pouco mais de 2 etapas, a Previdência Social do Estado de Mato Grosso. Será também muita discussão ou muito trabalhosa essas partes que virão da Previdência ou não? Serão mais. Na minha opinião é que nós teremos um embate bastante grande, uma tentativa de entendimento muito maior. E olha só, essa primeira etapa foi feita por lei complementar, precisava de 13 votos, e nós tivemos 14 votos. Agora é PEC, nós precisamos de 15 votos. Então, precisa ser convencido outros deputados e mantidos os atuais deputados. Que essa PEC é para mudar o quê? Para mudar a idade, que precisa ser mudada, e para mudar tempo de contribuição, que faz parte também da mudança nacional, que está na PEC nacional. Então, essas precisam ser referendadas aqui pela Assembleia Legislativa. Então, vai ter muita coisa ainda. Eu passei, na sexta-feira passada, eu fiquei 2 horas lá dentro do MTPrev, com os diretores, com técnicos. Estou com muito material que eles me passaram. Eu já estou me preparando novamente. Eu já tive umas 14 horas de aula sobre isso aí. Muito difícil de entender, muito complexo e mexe com a vida de muita gente. Então, assim, nós precisamos ter muito cuidado com os pensionistas, com os aposentados. Nós vamos ter que acompanhar o tamanho do impacto que isso vai dar neles, certo? Nós temos que trabalhar o fundo da Previdência. O fundo da Previdência tem que entrar com dinheiro lá. Eu quero até
dizer aqui que a lei que eu propus na Assembleia, que aqueles recursos, 300, 400 milhões da sonegação, que eu falei que o que fosse recuperado iria para a saúde, eu estou mudando a lei. Eu estou pedindo para que não vá mais para a saúde. Eu estou mudando a lei para que vá para a Previdência, para o fundo da Previdência. Porque nós precisamos, porque isso aí é temporário, viu? Não é eterno. Nós precisamos, se a gente resolver o problema do fundo previdenciário, nós podemos retirar isso do trabalhador. Deputado, como o senhor vamos trabalhar isso. Como o senhor é muito objetivo, né? Nós temos aí porque o nosso tempo um acabou. minuto. Não, acabou nem mais um. Como explicar aí, por exemplo, para os aposentados que vão ser taxados agora com 14%, o governo diz que vai ter aí, vai conseguir diminuir o rombo da Previdência em 400 milhões ao longo de um ano. É isso? Em torno disso. Em 10 anos vai diminuir em 25 bilhões. Mas seria 400 milhões por ano para ir abatendo esse rombo da Previdência Estadual. E aí, como explicar para o aposentado que fora aqueles incentivos programáticos, tem mais 3 bilhões e 500 milhões de incentivo todo ano, que ninguém sabe o que é? Não dá para explicar. Não dá, né? Não dá. Eu não vou tentar fazer essa explicação, principalmente em 30 segundos. Em 30 segundos. Até para uma próxima oportunidade, deputado. Obrigada. À disposição. Muito obrigado a vocês aí pela oportunidade, principalmente a vocês aí que estão nos ouvindo. Muito obrigada, Lúcio. Bom dia. Bom dia, obrigada, professor. Obrigado, deputado. Um ótimo dia e até amanhã.